espécie humana, que tem acontecido, se cumprido na história, está se cumprindo no momento e se cumprirá por toda a eternidade. Vou pregar sobre Paulo na cidade de Sócrates. E seria um bom tema para o DVD. Eu julgo importante começar a descrever as circunstâncias que levaram o apóstolo São Paulo a pregar nesta cidade. Logo após o concílio de Jerusalém, ele vai sair para a sua segunda viagem missionária, na companhia não mais de Barnabé, mas na companhia de Silas. E ele vai passar por algumas cidades, pela Síria, Cilícia, confirmando algumas igrejas que já estavam ali. Depois ele passa por uma cidade chamada Derbe, outra chamada Listra, encontra o discípulo Timóteo, o circuncida e o leva consigo. Paulo também vai passar na Galácia, e chegando na Galácia, o Espírito Santo vai dizer para Paulo: aqui você não vai pregar o Evangelho. E Paulo segue viagem, passa por um lugar chamado Mísia, intenta ir para uma cidade chamada Bitínia, e mais uma vez o Espírito Santo fala com ele e diz: aqui você não vai pregar. Paulo era uma pessoa totalmente direcionada e guiada pelo Espírito Santo. E isso é importante. Mas o trio de evangelistas, Paulo, Silas e Timóteo, chega a Troade, e lá Paulo recebe uma revelação para que passem para a Macedônia, para a obra que Deus tinha para realizar com Paulo ali. E ele vai aportar, meus irmãos, na cidade de maior importância ali na Macedônia, a cidade de Filipe. Eu digo importância na ordem dos fatos. E ali, como os irmãos bem conhecem a história, vai acontecer a transformação de um carcereiro juntamente com toda a sua casa. Vai acontecer a conversão de Lídia. E vai acontecer também a libertação de uma adivinha. E Paulo segue o seu caminho. E ali da cidade de Filipe ele vai a Tessalônica. E é aí que um evento começa a impactar de forma tremenda a direção em que Paulo estava seguindo. Porque quando ele chega em Tessalônica, ele prega 3 sábados em uma sinagoga de judeus. E ali houve um número significativo de conversões. Pessoas que aceitavam Jesus. E judeus invejosos, vendo o sucesso da pregação de Paulo, levantaram uma perseguição contra ele, forçando uma fuga do trio de evangelistas para Bereia. E quando chegou na Bereia, Paulo continuou pregando o evangelho ali. E a pregação de Paulo causava um alvoroço muito grande. Porque Paulo não era um pregador tímido. Paulo não tinha vergonha de chegar diante das multidões, diante de pessoas importantes, diante de grandes, de se colocar nas praças, de se colocar nas ruas, e dizer que Jesus Cristo é esperança para o mundo perdido, é esperança para o mundo em crise. E a mensagem de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. E o mesmo Jesus Cristo sepultado e ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. E aí os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando na Bereia. E mandaram um grupo de perseguidores para lá. E foram falar com os magistrados e dizerem: olha, aqueles que alvoroçam o mundo chegaram até nós e estão aí pregando uma mensagem diferente, uma mensagem de um homem chamado Jesus, que segundo eles, morreu e ressuscitou. E quando a perseguição se acirra na Bereia,
Silas e Timóteo ficam na Bereia e alguns crentes fogem com Paulo para o mar da Bereia. E do mar da Bereia, aqueles que o levaram até lá, resolvem levar Paulo para conhecer a grande Atenas de Sócrates. E Paulo chega em Atenas, meus queridos, e ele chega ali para passar apenas 2 dias. Enquanto Silas e Timóteo vão ter com ele, ele vai descansar por 2 dias. E Paulo estava muito cansado e precisava descansar. Note que não estava fácil para ele, ele estava indo de cidade em cidade, pregando o evangelho e sendo perseguido, e nada melhor do que uma cama confortável para descansar o corpo cansado. E enquanto Paulo estava hospedado no hotel ou numa casa ou numa choupana, ele resolveu dar uma volta pelas ruas de Atenas. Poderíamos dizer nos dias de hoje que Paulo resolveu tirar algumas fotos das praças de Atenas. Chegar em Atenas e não visitar as ruas de Atenas seria um desperdício muito grande. E ele saiu para dar uma volta. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando Paulo começou a andar pelas ruas de Atenas, à medida em que ele andava, o seu espírito se perturbava. Paulo ficou irado, revoltado, escandalizado. Ele se sentiu desafiado com aquilo que ele viu em Atenas. Ele viu a corrupção moral e as centenas de ídolos que estavam em Atenas. Um dos escritores prediletos do pastor Emanuel, Matthew Henry, disse que Atenas era uma cidade tão idólatra que ela tinha mais deuses do que todas as outras cidades da Grécia juntas. Toda a divindade que chegava em Atenas, que alguém orientava, os gregos recebiam como um deus, levantavam um altar e lhe ofereciam culto. Tanto é que no livro Fator Melquisedeque, que todo mundo deveria ler, tem a história do Deus desconhecido que Paulo encontrou em um lugar estratégico de Atenas. Havia ali uma grande praga, segundo o escritor daquele livro conta, e ofereceram sacrifícios a todos os deuses de Atenas e nenhum conseguiu parar a praga, até que um dia um homem chegou e falou assim, olha, oferece sacrifício a um Deus que vocês não sabem o nome, de repente ele é o Deus Todo-Poderoso e vocês podem oferecer, ainda que não sabendo o nome dele, e quem sabe a praga cessa, e ofereceram sacrifício a este Deus sem nome, e a praga cessou, segundo conta o escritor, e levantaram um altar ali ao Deus desconhecido. Mas o que é que Paulo, irmãos, viu em Atenas? E que não é muito diferente de nossos dias. Os antigos tinham o costume de divinizar suas paixões. Baco era o deus do desejo. Afrodite e Vênus, deusas do sexo. Marte e Júpiter, deuses da guerra. Quando Paulo chegou ali, encontrou tudo isto. E lendo a palavra de Deus, eu encontrei algumas similitudes com os nossos dias. Alguma coisa parecida com os dias de hoje. Por quê, irmão Josafá? É porque esse movimento que seu filho estuda na escola chamado Renascimento, nada mais é do que uma volta da nossa sociedade civilizada ao mundo greco-romano, a cultura do mundo greco-romano e um esquecimento um tanto da cultura cristã. E olha só, irmãos, quando eu olho para os nossos dias, eu vejo que a imagem de Baco foi superada pela civilização
mas os homens continuam dominados pelos seus instintos e paixões. Eu olho, meus queridos, que a imagem de Afrodite e Vênus foi superada pela civilização, mas os homens continuam escravos do sexo e dos prazeres. Eu olho que Marte e Júpiter foram superados como imagem, mas os homens continuam lutando e lutando entre si. E sabe por que isso acontece? Porque o homem que anda bonitinho, que anda arrumadinho, o homem culto e letrado da sociedade atual, ainda é o mesmo homem, veste-se de forma diferente, fala uma língua diferente, tem costumes e hábitos diferentes, mas lá no fundo do seu coração, ele ainda é o mesmo homem, as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, as mesmas crises, as mesmas preocupações, e é por isso que a Bíblia Sagrada é importante, porque ela fala para os homens de todos os tempos. O efeito devastador que o Evangelho causou na cultura da igreja primitiva, ele continuou causando no decorrer da história, e ele continua causando na atualidade. É por isso que o Evangelho de Cristo não pode ser negligenciado, é por isso que o Evangelho de Cristo não pode ser adulterado, o Evangelho de Cristo não pode ser misturado. Se você negligenciar o Evangelho, a psicologia não vai fazer o que o Evangelho faz, a psiquiatria não vai fazer o que o Evangelho faz, os livros de autoajuda não vão fazer o que o Evangelho faz. Somente o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar radicalmente uma criatura. Aleluia. E eu ouvi alguém dizer uma coisa bem interessante. Irmãos, eu sou apaixonado por Evangelho. Os males do homem primitivo continuam aí, à espreita, vivos e medonhos, lá no fundo do coração do homem. E a pessoa disse assim: somente o Evangelho de Cristo os mantém sob controle. Se o Evangelho for negligenciado, os velhos horrores surgirão novamente. E lamentavelmente o que nós temos visto em nossos dias, em muitos lugares, é um evangelho adulterado, misturado, pílula de farinha, que não faz efeito, que corta e apara as arestas, pinta o homem por fora, fica igual uma casa caiada, bonitinha, arrumadinho, perfeitinho, mas lá no fundo do coração ainda é o mesmo homem, porque o evangelho genuíno não foi pregado e ensinado. Pregue o evangelho, viva o evangelho, ensine o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Paulo se horrorizou ao ver a situação. Ele se indignou. A palavra bem original é Paulo cirou. Ele se sentiu desafiado. E esta é uma das características de Paulo que me prende muito a atenção, é essa sensibilidade para se horrorizar, irmãos. Sensibilidade para se horrorizar. Os atenienses estavam anestesiados por séculos de uma cultura e tradição idólatra. Porque a exposição ao erro e ao vício anestesia, irmãos. Isso é igual as irmãs que fazem comida e cortam cebola. Você começa a cortar a cebola, os olhos começam a lacrimejar. Você continua cortando, daqui a pouco eles não lacrimejam mais. Porque eles passam por um processo de dessensibilização. Eles não sentem mais. A exposição ao vício e ao erro desensibiliza. E as pessoas perdem o potencial de sentir e de se horrorizar. Os atenienses estavam anestesiados. E eu temo, queridos, eu sou bem desta área, que a exposição ao vício e aos pecados de nossos tempos cause um certo anestesiamento em nós.
Que a gente comece a ver o horror, o vício, a injustiça, o erro, e a gente comece a perceber como coisa normal e natural. Porque tudo, irmãos, que nós temos essa capacidade de se indignar. E essa capacidade de se indignar de alguém que vê o mundo com olhos de Deus, com olhos de Jesus Cristo.